Olá pessoal, tudo bom? Fim de tarde, nosso penúltimo papo aqui hoje. Vamos dando início aqui, tá? Sejam bem-vindos, estou vendo aqui alguns rostinhos novamente com a gente, ótimo. Que bom que vocês estão gostando do conteúdo. A gente tem uma temática super bacana agora para tratar, particularmente uma das minhas temáticas preferidas, porque sempre que a gente está falando sobre a experiência da pessoa colaboradora, é ultra interessante a gente entender o que a galera tá fazendo de bom por aí, né? E especialmente porque a gente vem falar agora de uma questão muito bacana que a gente vê muito no dia a dia do RH, que é gestão de mudança, né? Principalmente agora, e aí eu vou dizer, tem muita coisa pra gente gerir nesse sentido. Tem gente indo pro híbrido, tem gente voltando pro 100% do presencial, tem gente que tá passando por processo de fusão e aquisição. A gente tem muita coisa acontecendo nas organizações e sempre o RH tem que estar preparado para dar esse suporte para a liderança, para garantir que as pessoas estão bem informadas, e associado também a isso, a comunicação interna tem que estar impecável, né? A expectativa sobre o RH é que a gente justamente consiga fazer essa gestão da melhor forma possível. Então, para isso, a gente vai bater um papo hoje aqui com a nossa convidada super especial. Vou deixar que ela se apresente, conte um pouquinho mais de onde ela está vindo, mas eu garanto que muitos de nós já conhecemos a empresa que ela trabalha, porque tá no nosso dia a dia aí. Conta pra gente, convidada especial, misteriosa, seu nome, de onde você é e um pouquinho aí, fale um pouquinho de ti e da tua empresa. Obrigada, Juan. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu trabalho no Abastece Aí. Para quem não conhece, é o aplicativo para abastecer no posto Ipiranga, e dentro do aplicativo a gente tem o programa de fidelidade Quilômetros de Vantagem, super conhecido, é um dos pioneiros no segmento. E hoje, para contextualizar por que eu vou falar sobre gestão da mudança, o Abastece Aí ela é um spin-off da Ipiranga, então deixou de estar dentro e ela está fora agora. E hoje ela trabalha num modelo muito mais voltado para uma startup de tecnologia. E aí quem trabalha em startup sabe que as coisas não vão acontecer, elas já aconteceram ontem, assim, tudo muda o tempo inteiro. Mas a gente tem contexto que essa mudança está acontecendo e sendo feita por pessoas, então não dá para só levar o negócio sem considerá-las. E aí que entra o nosso papel como RH. Eu estou na comunicação interna, estou dentro do RH, mas já trabalhei em outras empresas em que estava fora, e não tem como trabalhar sem pensar que a comunicação e o RH, elas estão usando ali a mesma fonte, que são as pessoas. Então, eu discordo um pouco quando eu escuto pessoas falando que o RH é cliente da comunicação interna. Eu acho que eles são tipo irmãos, assim. Muito parceiros, né? Eles estão na mesma família e eles têm que trabalhar muito casados ali com o mesmo objetivo. Então, eu passei aí, eu já tive então das duas situações, tanto dentro quanto fora, mas para mim isso não impactou em nada, porque a gente tinha como foco fazer com que a transição fosse o mais amigável possível para quem estava passando por ela. Perfeito, muito obrigado. Bom saber aí o nosso ponto de partida. Com certeza temos muito a aprender aqui com essa questão de não somente comunicação interna, mas gestão de mudança. E dentro desse contexto, né? E aqui eu já sempre falo, né? RH, o nosso papel é sempre estar dialogando com as pessoas, né? No fim das contas, a gente desempenha o nosso trabalho, a gente faz estratégias incríveis, mas se as pessoas não implementarem, não vai mudar nada. Então, faz parte, né, considerar esse todo para que a nossa estratégia funcione no fim do dia. E a gente sabe também que a gente manda um e-mail, ele é ignorado, e que a gente faz um PowerPoint lindo e as pessoas também não vão ler sempre. Então, acho que captar um pouco dessa experiência e dessa vivência com o engajamento é essencial para que cada vez mais a gente consiga nos conectar com o nosso público interno, certo? Então, acredito que tudo comece, né, pela primeira forma como a gente escuta essas pessoas. Então, Gabriela, qual que é a dica pra gente quando vai começar um processo de mudança? Por onde a gente deve começar essa escuta ativa? Qual é o teu conselho? Qual é o processo que tu sugere? Em primeiro lugar, compreender o que vai trazer essa mudança. Então, às vezes a gente está num contexto em que ele vem
de outra instância essa mudança, mas é muito importante questionar, entender qual é o objetivo dela e qual é o resultado que vai ter na vida das pessoas ali. Então, trabalhar a gestão da mudança é muito trabalhar também o resultado que ela vai trazer para as pessoas. Então, a gente tem um ponto de partida aí, a gente quer que todo mundo olhe para cá e caminhe para lá. Mas a gente tem pessoas em cenários muito diferentes. Então, assim, a pesquisa, ela funciona super bem. Eu trabalho, estando na comunicação interna, eu também tenho responsabilidade com engajamento. Então, eu vou acabar puxando aí para pesquisas de engajamento. Mas pode ser outra ferramenta que vocês tenham. Já ouvi várias super legais. É importante isso, é manter o canal aberto para você ouvir o que as pessoas estão sentindo. Porque, por mais que a gente esteja num contexto negócio e priorizando aí os resultados, a gente tem quem vai fazer isso, que são indivíduos com seus medos, as suas vivências, e de pensar, putz, eu já estive numa situação assim, o resultado não foi legal. Então, olhar o objetivo, captar a mensagem mais positiva possível, porque normalmente a gente muda para o melhor, né? Sempre pensando, sei lá, na perenidade do negócio. E aí ouvir o que as pessoas sentem em relação a isso. E trabalhar em cima dessas necessidades quando dá. A gente sabe que nem todas vão ser ouvidas, né? Você trouxe o ponto, empresas voltando para o presencial. Talvez seja chovendo molhado, mas todo mundo aqui passou por isso. Então, o que você olha? Você tem pessoas que tinham filhos em casa. É pegar todas essas questões e colocar elas no seu plano. Então, faz parte disso. A liderança também entra como super aliada. Se você coloca o líder no bolo, funcionários no geral, não costuma funcionar. A liderança, ela influencia. E a gente tem líderes que estão lá por influência também, né? Então, não só aquele líder que tem uma equipe, mas aquele líder que ele tem um papel super relevante nas conversas aí, eles têm que estar com você no jogo. Então, tratar a liderança como eu tenho aqui meus aliados que vão influenciar e vão ajudar a galera a ir para o lado certo. E eu tenho as outras pessoas aqui que eu vou ouvir e vou traçar um plano que seja bom para elas, conectando com o que eu quero agora para o meu novo negócio. Seja lá qual for a mudança que você vai passar. Gabriela, muitas coisas interessantíssimas. Eu vou começando pegando um pedacinho de cada uma aqui que eu acho que a gente pode explorar, tá? Primeiro, adorei, acho que, de fato, pesquisa é algo que tá muito no nosso dia a dia. É o melhor formato pra gente escutar em massa, né, as pessoas. Infelizmente, a gente gostaria de sentar com cada indivíduo, mas não cabe na realidade de todo mundo. E às vezes até para tabular esses resultados, para trazer isso como dado, fica complexo. Então fazer uma boa pesquisa é essencial, com certeza, nesse processo. A primeira pergunta vai ser referente a como a gente engaja essas pessoas para responder essa pesquisa, porque não sei na casa de vocês, mas de vez em quando, né, gente, a gente tem aquele problema de engajamento, né? A gente tem aquela pesquisa ignorada, a gente tem aquela pesquisa que talvez fique muito extensa, então a gente precisa também de filtrar e trazer boas perguntas. Mas eu gostaria de ressaltar especificamente uma coisa que você trouxe, que para mim se resume em transparência e clareza de comunicação. Porque eu acho que todo o processo de mudança, ele parte de fato de você compreender a dor das pessoas e comunicar de forma clara com elas, para que elas sintam empatia dentro desse processo. Isso é realmente fundamental e a gente também já vai falar um pouquinho mais sobre a influência da liderança e como a gente seta isso. Mas conta pra mim, assim, aquela dica de mestre de você, então, que já foi da comunicação e agora tá da comunicação dentro do time de pessoas. Como eu engajo as pessoas, como eu engajo as pessoas no geral, e acho que agora também a gente está com uma pegada de uma galera mais jovem, uma geração Y, geração Z, que a gente também está precisando de trazer junto para esse incentivo de fato. Qual é a dica? Eu acho que as pessoas têm que sentir segurança e credibilidade no seu processo, primeiro ponto, porque elas vão abrir o coração delas, é isso que você está pedindo e é isso que você quer ouvir. Mas o primeiro medo, né, retaliação, vai haver? Você está com uma ferramenta confiável, isso está explícito para as pessoas? Como funciona essa tabulação depois? Quem vai ler? Quem tem acesso? Se a gente está falando de transparência e clareza, você tem que contar o processo para elas também. Então, assim, responda a pesquisa, responda a pesquisa, em primeiro lugar, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou de fato usar ou eu vou
ou eu nunca vou mostrar para ninguém o que elas falaram. Então, o objetivo que você tem com ela, o processo que você está seguindo, quão confiável ele é para elas se sentirem seguras em responder. E aí a recorrência que ela vai aparecer. Então, de repente, na primeira você pode ter uma taxa baixa de respostas, mas na segunda, se você mostra para ela algo que você mudou a partir da opinião de outras pessoas, isso pode ajudar. As pessoas estão bem animadas aqui no evento. Pode ajudar com que as pessoas falem, poxa, legal, eu vou ser ouvido e isso vai ser implementado. Então, o quanto que você gera de credibilidade no processo, isso engaja. Não acho que seja uma peça legal. E eu sendo da comunicação, digo isso, não acredito que seja só a peça e a forma, o slogan que você vai dar para aquela pesquisa, mas muito do quanto que as pessoas sentem que aquilo tem um resultado para a empresa, que a voz dela vai fazer sentido. Quanto a compilar, realmente, você às vezes tem muita informação, mas às vezes vale a pena mesmo você abrir para entender um pouco mais. Eu vou dar um exemplo. Eu aplico o NPS e tem um tempo que eu mudei um pouco a forma que eu vou aplicando ele. Então tem aquela pergunta clássica, né? O quanto a pessoa recomenda a empresa para amigos e familiares. Mas eu pergunto também, assim, o que a empresa poderia fazer para que ela desse uma nota maior, por exemplo? Ou se ela já deu a nota máxima, o que a gente faz para se manter naquele patamar? O que ela não gosta de trabalhar lá? E aí, o que ela não gosta? E o porquê ela gosta também, porque aí a gente tem pontos bons, a gente não olha na pesquisa só o que tem que melhorar, mas entender o que a gente faz de bom para manter isso. Então, às vezes, dá um trabalhinho extra, mas a gente tem inteligência artificial aí para ajudar a gente a pegar grandes dados e botar em cluster. Recomendo usar. E aí você consegue extrair, principalmente se você estiver numa fase de mudança onde as pessoas ainda têm receios, de repente quanto mais você abre, mais informação sensível você pega ali, digo mais de sensibilidade assim, né? Você vai pegando ali e você entende o que você faz com isso depois, né? Você vai ter um monte de dados e aí também faz parte do processo o quanto que você leva ele para frente e leva para as pessoas certas para aquilo se transformar em uma ação depois. Perfeito. E aí ela vai trazendo uma resposta, aí eu já vou querendo perguntar um monte de outras coisas, mas já fica aqui a dica que amanhã de manhã, 10h30, vai ter uma palestra excelente sobre inteligência artificial para RH comigo, tá? Pode vir todo mundo, vou adorar bater esse papo com vocês. Mas bora então. E esse ponto é incrível. E uma coisa que eu tenho percebido, logo que eu entrei no Zen, sendo muito sincero, assim, eu tinha um índice de engajamento muito baixo nas pesquisas pulsadas. Muito baixo pro comparativo que eu tenho hoje, tá? Hoje eu tenho incríveis 96% de engajamento e a gente tem, é excepcional mesmo, assim. Mas não era essa a realidade, a gente tinha cerca de 42%. E o ponto de, não mudou de uma vez, mas o ponto de mudança foi sempre dar resposta para as pessoas sobre aquilo. Tipo, eu nunca deixava as pessoas sem saber o pós. Então, se eu dou um formulário porque eu quero saber algo, ou eu vou mostrar o resultado daquilo, vou trazer um report ou algo nesse sentido, ou eu vou, quando eu implementar uma ação, referenciar aquilo. E aí, tipo, sei lá, um dos primeiros, eu me lembro, foi uma pesquisa mais aprofundada para entender os nossos benefícios, o que acabou fazendo com que a gente mudasse o nosso plano de saúde. A gente fez, a gente mudou e na sequência a gente trouxe, olha, foi por conta desse resultado, desses pontos que vocês trouxeram que a gente fez essa alteração. E aí a gente foi criando esse canal de escuta. Juan, foi perfeito, lindo, maravilhoso o processo? Não, porque outro dia eu tive um grandíssimo BO. E você sabe, né, gente? A Rádio Corredor ali, o negócio é um negócio, né, que a gente luta contra, mas acontece. Alguém decidiu que a pesquisa que a gente rodava na Coach Rocks, ela não era anônima, mas gente, ela é anônima, não tem como, né? O processo era tudo anônimo, ela foi configurada para ser anônima. Mas aí surgiu esse mito. E assim, a gente teve que passar pelo processo de novo de desconstrução, tipo de, eu entrei no All Hands, eu compartilhei a minha tela, falei assim, gente, vocês vão ver a versão do admin aqui comigo, tá? Mostrar para as pessoas. Então esse ponto de construção de credibilidade não quer dizer que você construiu também que você não vai perder um dia, não. Que um dia você vai acordar e aí uma fake news vai ter rolado ali, a teoria da conspiração vai ter batido na porta, então a gente está em constante processo. E aí a gente entra no ponto de ter a liderança como aliada. Isso é cultura, né? E a gente precisa muito trabalhar isso.
Hoje, como que você escolhe esses principais influenciadores? Qual a dica que você dá ali pra gente sobre, poxa, envolver a liderança a gente dá contexto para a liderança antes do processo, a gente treina ela antes. Como que a gente faz para garantir que a liderança vá mais pronta para a operação, assim? A gente brifa essa galera? Como que fazemos isso? Porque no fim do dia, eu acho que para trazer essa galera para junto, a gente tem que meio que preparar elas para informar, né? A palavra certa é preparar mesmo, porque a gente tem ali um monte de pessoas que elas estão com várias responsabilidades no dia a dia, mas elas não podem esquecer da principal delas, que é cuidar das pessoas que estão ali abaixo. E aí, quando a gente vai falar aí da gestão de mudança, elas também vão ser impactadas. Então, mostrar para elas, principalmente que elas também em algum momento vão tomar decisões, elas também têm responsabilidade nessa história. E aí, o que funciona, eu acho, num tom mais prático, assim, é muito mostrar para o líder teu papel nessa história. Então, puxando para o gancho das pesquisas. Incentive teu time a responder. Eu não estou falando que seu time tem que dar uma nota, você não vai dizer para ele o que eles têm que pôr ali, mas você precisa ouvir o seu time. Então, mostra para ele que você está interessado também em receber esse insight. E aí, canal com a liderança individual exclusivo ali para os líderes é importante, porque você fala com eles de outra maneira. Então, você tem uma expectativa sobre aquela função deles. Então, joga eles para um canal à parte para você poder conversar e mostra para eles ali a influência que eles têm e o quanto eles impactam também no negócio. Traz eles para o jogo dos dois lados. Você influencia no teu time e você influencia na empresa, para que eles estejam com você aí. E a outra questão sobre a credibilidade, achei bem interessante que você falou, só ia retomar aqui. Que outro dia, acho que um líder perguntou para mim assim, poxa, eu precisava só confirmar se todo mundo da minha equipe respondeu. Daí eu falei, você tem X% de participação. Ele falou, mas quem falta? Eu falei, amigo, você pode ser quem for, o presidente pode vir aqui me perguntar e eu não vou dizer. Então, ser guardiã do processo e ter alguém que realmente cuide dele é super importante. Então, seja se for alguém do RH, da comunicação, mas a pessoa ter uma noção do papel e da responsabilidade dela ali naquele processo, faz também com que ele entenda que ele também participa e que a única função dele ali é incentivar as outras pessoas. Perfeito. Eu acho que assim, o pré e essa fase inicial, a gente começou a ter uma visão, né, mais ampla aqui, mas a mudança nem sempre ela chega sem alguma ansiedade. Ela não chega sempre sem... Ela normalmente vem acompanhada com um pouquinho de ansiedade. Ela normalmente vem acompanhada com gestão de expectativa também, né, das pessoas. Como que vai ser? A gente tenta trazer a narrativa positiva, vai para melhor. A gente tem um plano, né? Então... Mas às vezes fica um pouco, né, vai um pouco além da nossa alçada. E a gente conversando, você trouxe um pouco sobre como o Zen também conseguiu ajudar nesses processos e consegue ajudar nesses processos de mudança. Conta um pouquinho dentro dessa visão sobre, poxa, com o que a gente tem dentro de casa hoje em termos de ferramenta ou com o produto que a gente tem, como o Zen Club pode ser parceiro das empresas na gestão da mudança? Legal. Eu estou usando o Zen Club lá no Abastece para duas frentes. Então, tanto para a gestão da saúde mental, a gente tem eu não sei como funciona, se cada empresa faz um formato de contrato, mas no nosso, as pessoas elas têm o benefício de 2 sessões de terapia gratuita ao mês. E isso entra até no onboard, a gente leva isso como benefício. Depois, se alguém quiser conversar, a Fernanda está aqui, que ela faz o onboarding das pessoas. E talvez você possa explicar melhor quanto receptiva elas ficam quando elas veem esse benefício, porque isso demonstra já um cuidado. Mas tem a parte da sustentação, porque ainda a gente vê as reticências, tem pessoas que são resistentes a não quererem usar, mas a Zen ela tem uma série de outros serviços. Então, tem para quem curte mais uma terapia holística, também tem ali, tem o coach que pode servir para o líder nessa fase. E aí a gente vai levando, então, nos fóruns. Por exemplo, outro dia a gente fez uma roda de conversa sobre maternidade, e aí as mães levaram muito a questão do quanto era pesado o trabalho, né? Tipo, conciliar a vida profissional, pessoal. E no final a gente puxou, poxa, lembrem-se, vocês têm uma ferramenta aqui.
e vocês podem usar ela dessa maneira. Inclusive, a roda de conversa foi conduzida por alguém da Zen, e foi bem legal, porque você vê que saúde mental ela não se limita necessariamente a uma assistência psicológica, mas há muitas facetas do indivíduo aí. Então, várias pessoas trouxeram cases de outros serviços que elas usam lá dentro. E aí tem isso, então, e a gente também, aí no processo da mudança, a gente está mudando para ter uma cultura mais diversa dentro da empresa. E aí quando a gente fala disso, a gente tem que se lembrar que as pessoas têm históricos diferentes, elas estavam acostumadas com a empresa totalmente padronizada, e agora o que acontece aqui? E aí a Zen também ajudou a gente num workshop de vieses inconscientes, que foi bem legal, foi num formato específico para liderança, e a gente falou para eles prestarem atenção nesses pontos durante o recrutamento. Foi ótimo, porque a gente conseguiu adaptar o serviço exatamente ao que a gente precisava, sabe? Foi bem legal, e agora a gente tem então a diretoria de tecnologia lá na empresa, e a gente viu que ali estava pegando muito ponto ansiedade, vários projetos acontecendo, melhorias no aplicativo, e aí a gente trouxe a Zen para conversar com a galera e aplicar um teste até de ansiedade, e foi bem bacana porque a gente abriu espaço para as pessoas falarem sobre isso em um contexto que elas não estão acostumadas. A gente recebeu depoimentos assim do fundo da alma, sabe? Que você falava, sério, obrigada por compartilhar, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer instante. Então, quando você pensa a saúde mental, ela vai muito além do tradicional, e ela pode ser muito criativa e estar presente de maneiras bem bacanas na jornada da pessoa na empresa. Perfeito, muito obrigado. Eu não tenho nenhum ponto para acrescentar nesse sentido, assim. Uma questão para mim, enquanto head de people, que sempre foi muito complexa, sempre foi um ponto que eu sempre trouxe. Saúde mental tá no cotidiano. Antes eu falava assim, gente, principalmente antes de implementar, antes de trabalhar no Zen, antes de implementar, ter um projeto para levar isso para frente, eu falava, o RH faz saúde mental de várias formas. Uma basicona, respondendo o candidato, porque daí você não deixa uma pessoa com ansiedade, né? Responde o candidato, tá tudo ótimo. Faz um processo respeitoso de avaliação de performance. Que elegante, né? Elegantíssimo. Então, assim, a gente vai construindo esse ambiente de segurança. E o que você trouxe, que me chama muita atenção, é justamente ter esses espaços múltiplos, sabe, de troca, porque você também vai criando uma conexão entre as pessoas da equipe, né? Você tá ali dentro de uma posição que é excelente, às vezes, que a gente traga uma pessoa externa para guiar esses momentos, porque proporciona que as pessoas se abram também. E à medida também que as pessoas vão fazendo terapia e vão engajando com o aplicativo, a gente vai gerando dados também para isso. E para que a gente que está no RH é muito bom para a gente poder guiar a nossa estratégia, assim. E isso foi um ponto de mudança muito grande para mim, inclusive para desenhar novas estratégias, sabe? Eu sou heavy user mesmo, assim, do Zen Manager, e muitas coisas que tem de mudança lá é minha brigando com o time de produto. Se vocês têm Zen Club, saibam, a gente escuta os feedbacks de vocês. Tem uma parte lá do Zen Manager que a gente fala sobre dar sugestões. Dê as sugestões e aí a gente combina de votar nas mesmas, porque lá quando você dá a sugestão, a gente faz assim, você entra e você pode votar, e aí vai subindo a prioridade. A gente faz um grupo de WhatsApp nosso, depois a gente faz um combinado, estamos querendo isso aqui, daí a gente já manda o nosso grupinho aqui, só dá likes ali, e a nosso pedido vai estar atendido na semana seguinte. Mas é excelente poder passar por esse processo de começar a mensurar questões referentes à saúde mental. Porque, gente, vamos lá. Há muito tempo a gente fala, quais os indicadores que a gente tem no RH? Primeiro que vem na cabeça de todo mundo, turnover. Aí vem um segundo ali pra galera de Talent Acquisition, SLA de contratação. E esses vão vindo, mas os problemas eles têm se tornado cada vez mais complexos. E as métricas que a gente tinha antes não necessariamente abarcam os problemas que a gente tem que conversar sobre eles agora. E daí a gente tem que sentar com a diretoria e falar assim, oi, meu querido, tudo bom? Esse projetinho aqui, né, para deslocarmos esse fundo, é retenção, poxa, a gente vai reduzir X custo, ou a gente vai prevenir X custo, mas a gente não está coletando nenhuma informação sobre isso. Então eu gosto da gente ter esse tipo de vivência, esse tipo de ferramenta, porque a gente passa a ter dados. E a partir desses dados a gente não consegue dialogar somente com o público, né, com o nosso público interno, mas também com a alta liderança. Porque ali vai começar muito desse processo, né, de
contrata um Zen Club, ou vou ter esse sponsor aqui para essa pessoa, que eu vou contratar essa speaker famoso para vir falar aqui, vou levar a Isabela Camargo lá para bater um papo com as pessoas sobre quem cuida do RH. Então, assim, eu acho que muito disso vem dentro dessa visão, e durante um processo de mudança, poxa, monitorar como que tá o check-in emocional das pessoas, ver se as pessoas estão indo para sessões de terapia, sabe? Acho que tudo isso vai dando um norte pra gente. Para seguir aqui para seguir para a próxima fase, já um pouquinho mais para a reta final, eu gostaria que, baseado aí então na sua experiência, se você tivesse que delimitar e trazer para o nosso pessoal, o que você considera fator crítico de sucesso para um processo de mudança? Dentro dessa vivência, dentro do que você trabalha, o que é fator crítico de sucesso para você hoje? Ter as respostas, ter as perguntas respondidas, porque a dúvida, ela gera uma série de sentimentos ruins. Assim, o Juan comentou sobre o Zen Manager, então ele é um dash que a Zen Club fornece pra gente com sentimentos. E eu nunca tinha visto um dash de sentimentos. Tinha até então via números só. E ele tem sido complementar a alguns relatórios que eu estou enviando para a diretoria. Então é muito interessante associar o momento da empresa com sentimento, assim. Então, se a gente está falando de pessoas, a gente não fala só, beleza, eu tive 1% de pessoas que saíram, ficaram, etc. E a gente começa a olhar também para outras métricas, assim, por exemplo, eu te falei que eu acho que até a pergunta respondida. Então, o que a gente olha na gestão da mudança hoje, por exemplo, as pessoas entendem o negócio? Não, elas não entendem. A gente tem um problema. E por que elas não entendem? O problema é a comunicação. Tem uma série de coisas que vai puxando, assim. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa na dúvida e você puxa, é a comunicação, é o relacionamento que está ruim entre pares ou entre líderes e liderados. E aí você acaba que não é, às vezes o problema não é técnico, é muito mais uma habilidade social que você precisa desenvolver ali. E aí, nesse ponto, a Zen Club tem sido bem interessante para a gente. Temos até algumas lives mapeadas, assim, que a gente vai trazer. A gente está num momento de negócio, de falar muito sobre resultado, mas a gente precisa colocar aí esse ponto social. Senão, o restante não vai se encaixar, sabe? Perfeito. Eu super acredito numa liderança prática. Eu falo duas coisas e sempre, assim, que as pessoas que trabalham comigo podem dizer. Primeiro de tudo, a vida tem prazo. Então, eu sempre falo, vou te responder até quando? A resposta fica até quando? A segunda gente, a gente tem que ter consistência, sabe? E faz parte do processo de construção de consistência você ser direto com as pessoas, sabe? E uma coisa que eu fico muito incomodado às vezes é que a gente fica viciado em querer adocicar a informação e tratar as pessoas e tratar as pessoas colaboradoras achando que, poxa, isso vai ferir, isso vai assustar, e depois a gente reclama que as pessoas não estão levando a sério as informações. A gente acabou de tratá-la como criança, sabe? Tipo, a gente acabou de enxugar um negócio. Não, vamos, poxa, a gente faz isso, não sei vocês, tá? Eu faço isso, e aí a gente se questiona muito sobre isso. Eu e a Bárbara, minha business partner que tá ali, a gente sempre conversa sobre isso. Então, assim, super, super importante e relevante a gente responder as perguntas das pessoas, porque eu acho que isso, de fato, vai trazer cada vez mais segurança. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final, e nesse momento eu deixo o microfone aberto para perguntas. Vocês gostariam, é um bate-papo aqui entre a gente, gostariam de pedir alguma dica, alguma referência? Vocês têm algum case, alguma situação que aconteceu com vocês aí, que vocês gostariam de compartilhar? Traz alguma pergunta aqui para Gabriela. Alguém? Não precisam ficar tímidos. Pode fazer pergunta para o time de onboarding também, já que já foi introduzido aqui hoje. A Fernanda.
Inclusive, a Fernanda está com o objetivo da gente... A Fernanda tem um... É bem legal, porque assim, a gente fala sobre cultura e você falou sobre... responder o candidato já é uma maneira de você tirar uma ansiedade ali. E a Fê está fazendo um trabalho bem legal de oferecer feedback em todas as situações. E aí acho que ela tem cases, ela trouxe, está usando ferramentas, então de fato não fica parado só dentro da empresa. A gente também tem que refletir isso. E é muito legal quando a gente trabalha juntas assim. Então trabalhando recrutamento junto com comunicação. Por isso eu retomo. Não vejo comunicação trabalhando tendo o RH como cliente, mas muito como irmão mesmo, porque assim, você não quer a pessoa do seu lado se dando mal, você quer ver o sucesso dela acaba sendo o seu também. Então, acho que se alguém quiser abordar a Fê, desculpa Fê, mas eu sei que você não se importa. É legal também, é bom porque eu acho que eles casam, né, os temas. Perfeito. Vou passar para você dar suas considerações finais, mas Fê, conta qual que é o seu LinkedIn aqui pra gente, já negócio de seguir. Gente, meu LinkedIn é Fernanda Fattori com 2 T's e acaba com um I, Brito. É Fattori de italiano mesmo. Fattori. Então, pode me chamar lá. Eu respondo literalmente todas as pessoas que me chamam no LinkedIn. Inclusive, eu tenho bucado na minha agenda 15 minutos por dia para responder as pessoas. E eu tenho realmente bucado na minha agenda para responder todos os candidatos uma vez por dia, no final do dia. E uma vez por semana eu tenho todos os candidatos que eu já falei. E, gente, eu trabalho com tecnologia. Vocês não têm noção de quantos candidatos eu falo. Eu realmente tenho lá todos os candidatos que eu já falei para passar um feedback de como está o processo, eu preciso aquecê-lo no processo, ou se eu preciso dar um feedback negativo, enfim. E normalmente os meus feedbacks, eles são estruturados para que a pessoa mande bem numa próxima entrevista. Então, realmente, puxando com o gestor, com a liderança como um todo, e até mesmo a minha percepção como recrutadora, de como aquela pessoa pode estar melhor ou estudar um tema em específico, algo, enfim, para que ela mande bem numa próxima entrevista, sabe? Muito para mim e para que ela se desenvolva e vá bem no mercado como um todo. Obrigada. Muito obrigado, amei essa masterclass aqui. A gente vai pro nosso encerramento. Gabriela, suas palavras finais para esse público maravilhoso que ficou conosco aqui. Obrigada, gente. Eu tava super tensa. Obrigada, Juan. Você me deixou calma. Eu queria até, se possível, falar sobre a Patrícia, que também está aqui, ela é da nossa empresa. O Juan falou um ponto que eu achei importante, que quando a gente fala sobre a mudança, a gente tem que fazer as pessoas pensarem de outra maneira. Então, assim, beleza, as perguntas vão ser respondidas, como eu faço elas pensarem? E é muito legal porque a Paty, ela trabalha também com a parte de facilities, ela está aqui, e ela fica muito no escritório. As pessoas vão muito procurá-la para perguntar, e é aquilo que você falou, é o corredor peão, sei lá, qualquer expressão, mas vou usar o corredor aí para falar o que eu penso, e a Paty faz muito as pessoas pensarem também, então acaba que eu vejo ela ouvindo as pessoas, beleza, te ouvir, mas ela não retoma com uma resposta, muitas vezes eu vejo ela fazendo a pessoa refletir, então é bem legal você ter os seus aliados em todas as áreas, para que elas também exercitem nas pessoas o pensamento crítico. Se você quiser colocar o microfone nela, assim, é aquela ali, olha. Eu preciso de encerrar agora, porque esse papo vai pro nosso podcast, né? E aí, eu já passei a hora, porque só pode ter 30 minutos. Mas a Patrícia vai ficar aqui uns minutinhos com a gente no stand para bater um papo. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer. E primeiro, antes de dar os anúncios finais, porque temos presentinhos para quem veio nessa palestra também. Primeiro, palmas para nossa maravilhosa Gabriela. E aqui, alguns announcements. Pessoal, pode ir distribuindo enquanto eu vou dando aqui os anúncios. A gente está tendo uma palestra agora, ali na FIDS, né, naquela arena da FIDS, com o Rui e com a Isabela Camargo. E na sequência, a Isabela Camargo volta para cá, são 30 minutinhos lá, e na sequência ela volta para cá, para a última palestra do dia, para falar cuidando de quem cuida do RH, né? Então, vai estar bombando. Se vocês quiserem assistir essa também, passam para lá e logo depois venham para cá rapidinho para não perderem lugar, porque essa sim tá concorridíssima, é a palestra auge da semana. Claro que também amanhã, 10h30, tem a minha palestra, que tá todo mundo convidado para vir. Gente, muitíssimo obrigado. Não esqueçam de devolver os fones. Temos plaquinhas aqui do lado também para tirar umas fotos e tudo mais, tá bom? Muito obrigado, gente. Beijos.
aí, expert RH, né? Cara, eu virei seu fã.